Galera, tudo bem? Vamos a mais uma aula de literatura? Aqui é o professor Jordano e hoje nós iremos falar sobre Barroco. Então, quem foi o Barroco? Como ele começou? O Barroco procura solucionar os dilemas de um homem que perdeu sua confiança limitada na razão e na harmonia, através da volta a uma intensa religiosidade medieval e da eliminação dos conceitos renascentistas de vida e de arte, do qual pregou o humanismo, do qual pregou o quinhentismo, né? Dá uma parada aí, né? E ele dá uma freada e rever essa questão, né? Que não podemos viver sem religião. Em parte, isso não é atingido e as contradições prosseguiriam. Ou seja, ele volta ao pensamento religioso, mas isso ajuda ele a ficar em xeque, em cima do muro. Afinal, eu devo ser mais religioso? Devo temer mais a Deus? Ou devo ser mais humano? Devo pensar mais como homem, agir como homem? Isso foi a consequência. No panorama histórico, o que é que nós temos? Um pouco do que aconteceu com o humanismo e principalmente já no quinhentismo agora. Nós temos o nascimento do capitalismo, né, no Renascimento, e o Barroco é uma continuação disso. É uma crise da sociedade renascentista, ou seja, já é um pouco bem posterior, né, já é no final do Renascimento. E tem a Contra-Reforma, ou seja, existiu a Reforma e a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi justamente a questão de a criação de novas religiões para fazer frente à Igreja Católica. Então nós temos como característica a volta à religiosidade, porém nós temos os dilaceramentos, ou seja, os contrastes, os paradoxos. Alma versus corpo, vida versus morte, claro versus escuro, céu versus terra. Então, o Barroco é marcado por isso, pela dualidade. Então, conhecido também como seiscentismo, teve o quinhentismo, né, no classicismo, e temos o seiscentismo com o Barroco. Foi um estilo literário marcado pela linguagem rebuscada, o uso de antíteses, que são ideias contrárias, e de paradoxos que expressava a visão de mundo barroca numa época de transição entre o teocentrismo e o antropocentrismo, ou seja, outras duas visões diferentes, paradoxas, cada uma com sua distinção e sua ideia, por assim dizer. No Barroco estão presentes duas vertentes, o cultismo e o conceptismo, são as duas principais vertentes. No cultismo, também chamado de gongorismo, existe a valorização da forma e da imagem, jogo de palavras, uso de metáforas, hipérboles, que são os exageros, as metáforas, que são o sentido figurado, as analogias, que são as comparações com outras coisas, com outros pensares, e, claro, comparações. Manifesta uma expressão de angústia, da angústia de não ter fé. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade, Senhor, que hei delinquido vos tenho. Então, repara aí que nós temos uma analogia de delinquente, mas com relação aos atos que o homem fez perante ele considerar que isso era errado a Deus. Então, ele assume que isso possa ter magoado, né, um exemplo de angústia. Jogo de palavras, nós temos aí a palavra delinquido. Né? Ele se sente um delinquente e sente que também delinquiu o próprio nome de Deus. A questão da angústia de não ter fé. Gregório de Matos foi um dos personagens principais, um dos autores principais do Barroco, mas não é a aula de hoje. Para a próxima aula é isso. Conceptismo ou quevedismo. Valorização do conteúdo-conceito. Jogo de ideias através de raciocínio lógico. Ao uso da parábola com finalidade mística e religiosa. Parábola, só para lembrar, é aquele gênero literário em que eu tenho uma história dentro de uma história, em que alguém conta uma história para trabalhar uma lição de moral. Okay? Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. E sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino.
perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, Gregório aqui ele quis trabalhar nesse poema, né, essa questão da valorização do conceito, do jogo de ideias, né, da palavra ovelha. Ela tem o sentido de ovelha, quanto religião, na primeira estrofe, e da ovelha quanto homem, na segunda estrofe. Então, nós temos aí um paralelismo, né, nós temos um duplo sentido dessa palavra, um jogo de ideias, como refere-se aqui em cima, né? A ovelha perdida já cobrada. Cobrada por quem? Pela própria religião. Que ele deveria assumir Deus, não deveria ser temente a Deus. Já na segunda, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, ele se assume, mas como homem. Ele não tem medo de mostrar o seu pensamento, ele está arrependido, mas como homem. Cobrai-a e não queirás, pastor divino, perder na vossa glória a vossa glória. Reparem que existem duas vossas aqui, né? Perder na vossa ovelha a vossa glória. Esse dois vossos está relacionado a Deus, por isso com letra maiúscula. A ovelha como pessoa, glória, essa glória na primeira estrofe, glória a Deus, essa glória, glória de ser humano temente a Deus, por isso letra minúscula. Ok? Quais são as características? Essa situação contraditória provoca o aparecimento de uma arte que expressa também atitudes contraditórias do artista em face do mundo, da vida, dos sentimentos e de si mesmo. Provoca uma inquietação, provoca sempre a ideia de dúvida. O homem tenta conciliar a glória e o valor humano, despertados pelo Renascimento, com as ideias de submissão e pequenez diante de Deus e a Igreja, que era o que trabalhava o teocentrismo. O homem está entre céu e terra, consciente de sua grandeza, mas perseguido pela ideia de pecado e busca a salvação de forma angustiada. Assim, há uma tentativa de conciliação de ideias antagônicas, bem versus o mal, Deus contra o diabo, céu contra a terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, espírito e carne. Vamos ver muito isso nos textos barrocos. Vamos aos exemplos. Metáfora. Revolução da poética barroca com o surgimento das metáforas erótico-anatômicas que associavam o amor ao prazer e a natureza à mulher. Goza, goza da flor da mocidade. No caso aqui é com relação à natureza do homem, né, a juventude. Que o tempo trata a toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Já é relacionado ao erotismo. Antítese. Vamos lembrar que são ideias contrárias. Reflete a contradição do homem barroco, seu dualismo. Ardem chamas na água. Como é que pode arder chama na água? São opostos, chama, fogo e água. E como vivem as chamas que apuram, são ditosas salamandras que são nadantes turbas. Paradoxo. Demonstra a tentativa de fusão dos opostos que atormentam o homem barroco. Ardor em firme coração nascido. Um firme coração, mas que arde, que sofre. Pranto por belos olhos. Pranto é o homem cheio de lágrimas, tristes, por belos olhos, que é a questão da beleza. Prantos, né? Tristeza e felicidade, opostos. Incêndio em mares de água. Rio de neve em fogo. Repara que são paradoxos, são ideias contrárias, mas que como se elas estivessem se fundindo. Isso é a ideia de paradoxo. Hipérbato denota desordem do pensamento do homem barroco. A voz correndo voa braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos. Os braços sagrados que estão descobertos de impureza das ações do homem, é a versão santa versus humana. Gradação, que dá aquela ideia de continuidade do pensamento, cada vez elevando mais o sentido daquela ideia. Não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza. Repara, essa flor, essa beleza. Né? A metáfora também trabalhada aí. Né? Flor da ideia de beleza. Então ele está continuando a ideia, trabalhando com outras palavras. Isso é gradação. Olha outro exemplo. Em terra, em cinzas, em pó, em sombra, em nada. Olha só
como ele começou de algo concreto, como a terra, né, que virou cinzas, ou seja, houve uma queima. Das cinzas virou pó. Do pó, uma sombra. Esse pó sumiu-se no vento, virou sombra. E a sombra virou nada. Isso são atos consecutivos, são ideias de gradação. Ok, galera?